Serras uniu de brutal maneira e feriu a floresta inteira. Chora a flora, o mel no favo, 7 flechas com seu tapir, me deixa gritar o nome desse... As primeiras lembranças que eu tenho musicais da minha vida são com meu pai, que além de advogado era músico, compositor, tocava piano, violão, é compositor de um clássico da música gaúcha chamado João Carreteiro. Ele, além de tocar em casa, ele ouvia muita música, então a gente ouvia assim de bar, de Frank Sinatra, assim, até os Beatles, até música brasileira, muito, Caetano também, Roberto Carlos. Ele era um cara muito eclético, assim, musicalmente. E acho que eu e meus irmãos herdamos isso, né? Eu, de certa forma, sou de uma família de músicos, porque o meu bisavô era um maestro italiano, pelo lado do meu pai, né? Além do meu pai, pelo lado da minha mãe, eu tinha tios, Arthur Napoleão, que é um concertista português super renomado, Alfredo Napoleão também, irmão dele. E além disso tem o meu irmão, Antônio Villeroy, que é um super compositor, super com sucessos aí, gravados pela Ana Carolina, pela Bethânia, pela Martinália. E tenho também um primo, Fernando Corona, que é filho da irmã do meu pai, que é um excelente pianista, que morou um tempo fora, hoje em dia mora em Porto Alegre. O meu irmão, que é advogado e é músico também, toca flauta, violão, percussão, bateria. Acho que tem bastante músico na família. Sim, se não houve um grande apoio, não houve nunca uma restrição. Os meus pais sempre deixaram assim a gente livre para escolher o que quisesse. A minha mãe, na verdade, sempre achou que eu deveria me formar em alguma coisa que não fosse em música, para ter um plano B, coisa de mãe. Eu estudei História durante um tempo, mas eu larguei no último período. Até poderia ter me formado, mas eu já estava trabalhando bastante, assim, não estava vendo muito sentido naquilo. Então acabei sendo um historiador, assim, incompleto. Eu, desde cedo, toco alguma coisa, assim, né? Sempre batucava em algum lugar, no piano, ou instrumento de percussão, assim. Eu comecei a tocar, eu tinha 14 anos, comecei a tocar violão. E depois toquei bateria num conjunto de rock and roll. E durante um tempo depois eu queria ser guitarrista, eu comecei a estudar guitarra e tal. Mas surgiu uma banda com o meu irmão e o meu primo, esse que é pianista, e essa banda já tinha um guitarrista, faltou um baixista. Aí o meu primo disse assim, Gastão, toca qualquer instrumento, dá um baixo para ele. Aí eu era novo, assim, eu peguei o instrumento e comecei a tocar já. Aí, um tempo depois disso, essa banda, a gente fez alguns shows, eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais e gostar do instrumento, tomei gosto. Aí alguém me viu tocando em Porto Alegre, já me chamaram para tocar. Eu já comecei a tocar em algumas bandas, assim, como baixista, né? Mas eu era um cara muito intuitivo, eu não tinha formação musical, assim. Eu tinha muita facilidade para tocar, então eu tocava as músicas de ouvido, assim, não conhecia escalas, não conhecia harmonia, não conhecia nada. Eu fui realmente começar a estudar música quando eu vim para o Rio. Eu tinha tocado com todo mundo lá em Porto Alegre, já feito bastante coisa lá. Uma época a gente tinha um grupo de músicos lá, tocando com o meu irmão, né, o Rafael Vernet, que é um grande pianista, que depois veio a tocar com o Hermeto Pascoal, com o Toninho Horta, com um monte de gente. O Kes Fernandes, que é um baterista que também tocou com o Tim Maia, com um monte de gente aqui. O Antônio, meu irmão, e eu, nós viemos para cá com um grupo formado para tentar alguma coisa por aqui no Rio. Quando eu cheguei aqui, eu vi o quanto eu precisava estudar música, porque surgiram alguns trabalhos para mim e eu realmente precisava me dedicar mais. Aí eu comecei a estudar, me formei em harmonia, composição, e depois estudei arranjo, e estudei contrabaixo acústico. Aí fui realmente me dedicando, eu passei a ter uma formação, algo que eu não tinha quando cheguei aqui.
Mas não fui eu que escolhi o baixo me escolheu. Ele apareceu, ele caiu na minha mão, assim, eu peguei ele, assim, eu não tinha muita ideia do que, aí comecei a ouvir algumas coisas, assim, comecei a tocar. A princípio eu tocava, eu queria mesmo era ser guitarrista, mas eu tocava baixo ali, eu era bem novo, estava começando a tocar ainda. Mas com o tempo eu comecei a ouvir mais baixistas, assim, eu acho que quando eu ouvi o Jaco Pastorius, que é esse baixista que eu falei, realmente o meu interesse pelo contrabaixo, ele apareceu mesmo de verdade, assim, e com força. O interesse pela música instrumental, eu acho que pelo fato, eu não sei se pelo fato do meu irmão já ser um compositor de música, de canções, né, eu optei por ir por um outro lado. Ele sempre, desde muito cedo, ele tinha muita facilidade para compor. Desde os 11, 12 anos ele compunha e já colocava letra, eu olhava aquilo e eu não conseguia fazer, aí meio que eu desencanei e comecei a compor e tocar mais música instrumental. Foi durante muitos anos da minha vida, foi assim, eu compunha, gravava e me dedicava mais a isso, acompanhava artistas também, né? Mas assim, tocava bastante música instrumental. Depois de um certo tempo, eu comecei a escrever. Eu fiz uma letra. Quando eu fiz uma letra, eu vi assim, opa, eu sou capaz. Eu fiz uns pedaços de letra primeiro, aí achei uns compositores, o Vitor Ramil, que é um grande compositor gaúcho, ele me ajudou ele juntou os cacos de uma letra que ele tinha, que eu tinha, e criou uma letra linda para uma música em espanhol que está no meu disco. Eu tenho uma letra musicada pelo meu irmão, por incrível que pareça, quando a gente tinha, sei lá, 14, 15 anos. E depois disso, depois que eu fiz essa letra com o Vitor, eu me dei conta de que eu poderia escrever. Aí comecei a escrever e hoje em dia tenho algumas composições com letra. Quando cheguei no Rio, eu cheguei aqui para trabalhar com meu irmão, a gente fez vários shows, assim, tocando na noite aqui no Rio e tal. Só que depois de um certo momento me chamaram para tocar, eu fui tocar com uma cantora que era muito famosa no final dos anos 80, que chamava Kátia, uma cantora cega, que era uma cantora popular, assim, mas que estava muito estourada. Viajei o Brasil inteiro com essa cantora, logo em seguida eu comecei a tocar com a Adriana Calcanhoto, saí desse trabalho da Kátia, comecei a tocar com a Adriana Calcanhoto, e logo depois eu peguei vários trabalhos, assim, toquei com o Baby do Brasil, com o Tim Maia, com o Alceu Valença, e por aí vai. Assim, no final, no início dos anos 2000, eu fui tocar com o Milton Nascimento, gravei alguns discos com ele, DVDs, eu fiz a pós-produção do disco, do DVD Pietá, do Milton, que é um DVD lindo, que não é muito conhecido, que saiu pela gravadora Warner. Eu fiz a produção desse disco, depois gravei outros discos e DVDs com ele. E eu toquei com o Milton até o ano retrasado. Ao mesmo tempo que eu tocava com o Milton, eu comecei a tocar com a Maria Gadu no início do trabalho dela. Desde o início, a gente fazia shows. Eu tive uma coisa parecida com o que eu fiz com a Adriana Calcanhoto e com a Maria Gadu. Com essas duas pessoas, eu fui tocar num bar assim, e elas não eram conhecidas. E o bar começou a encher. Daqui a pouquinho tinha disco gravado, daqui a pouquinho elas estouraram no Brasil todo. As duas tiveram essa ascensão meteórica e eu fui uma grata testemunha desse acontecimento. Toquei com a Maria Gadu até o final de 2014, eu acho. Foi quando eu gravei o meu disco, ainda toquei mais 2 anos com o Milton, gravei meu disco e passei a me dedicar ao meu trabalho solo, né, a divulgar o meu trabalho. Eu fiz um disco que contou com a participação do próprio Milton, a participação da Maria Gadu, do Lenine, do Seu Jorge, do Samuel Rosa, do Skank, do Chico Chico, de um compositor e cantor argentino, muito meu amigo, que é um sucesso na Argentina, chamado Antônio Birabente. Eu fiz um disco quase de duets, assim,
com muitas participações, onde eu já cantava, cantando as minhas composições, dividindo, porque quando eu tocava com o Milton, eu descobri que poderia cantar, porque ele me chamou para cantar com ele e tal, então eu comecei a cantar com ele nos shows, gravei uma faixa num disco dele, dividindo com ele, falei, pô, se o Milton está me chamando para cantar, eu acho que eu posso ser um cantor. Então, só que quando gravei esse disco, eu ainda gravei com participações, assim, várias participações. Ao mesmo tempo em que eu tinha esse trabalho todo, eu comecei a produzir alguns discos, desde o final dos anos 90 que eu produzo discos. Produzi discos de artistas mineiros, gaúchos, paulistas, cariocas. Agora, recentemente, produzi o disco de uma banda do Rio Grande do Sul chamada Samba e Amor, que na verdade é um duo, um violonista e uma cantora bem jovens, eles têm 24 anos, mas são excelentes. Produzi, além desse DVD com o Milton, eu produzi disco do Marco Lobo, 2 discos do Marco Lobo, produzi o disco do Federico Pupi, que é um cellista italiano, produzi o disco da Vanessa Longoni, que é uma cantora gaúcha, muito boa. Enfim, é bastante coisa nessa estrada. Tenha uma penca de mágoa, tenho tudo entre as margens, só me falta um peixe e água. Sou um rio seco, sou seco, mas sou um rio. Sou rio, mas eu sou seco, vou desaguando um vazio. Serras uniu de brutal maneira e feriu a floresta inteira. Chora a flora, o mel no favo, 7 flechas com seu tapir, me deixa gritar o nome desse... Eu venho, na verdade, gravando um disco, acho que desde 2003, que eu venho gravando esse disco, assim, a música que abre o disco, eu gravei assim, o baixo, umas vozes e um saxofone, eu gravei num quarto que tinha na minha casa. E o resto eu fui gravando no decorrer dos tempos. E à medida que o tempo ia passando, as composições iam surgindo. A princípio esse disco ia ser um disco de música instrumental, mas com o tempo surgiu a Amazônia, que é uma das primeiras composições com um parceiro, que eu mandei a música para o Márcio Borges. E por uma coincidência incrível, ele fez uma letra sobre a Amazônia num momento em que realmente eu estava completamente mergulhado nas coisas da Amazônia. Tinha feito uma música em homenagem ao Chico Mendes, e ele me mandou aquilo, eu não acreditei, assim. Então eu falei, bom, essa música instrumental, ela vai pro disco, porque Aí nessas aí começaram, com a chegada dessa, surgiram outras canções, e eu fui começando a colocar as canções, as parcerias. Né? Tem música com o Nelson Coelho de Castro, que é um super compositor e letrista gaúcho. Tem uma música que é com Jesse Harris, que é um grande amigo de Nova York, que é o autor de Donna Why e outros grandes sucessos da Norah Jones. Né? Eu tinha uma música que eu tinha uns cacos em inglês e o Jesse transformou os meus cacos numa letra linda. Eu fiquei em dúvida também, porque era música em inglês, eu não sabia se colocava, mas ela acabou ficando com uma onda meio Beatles, assim. Eu falei, bicho, pô, essa música vai entrar. Tem uma outra música com Chico Amaral, que é um dos letristas do Skank, que é um grande poeta, um grande músico, saxofonista, um grande compositor também. E agora também cantor, Chico Amaral. Eu convidei o Samuel Rosa para cantar essa música e ela virou meio que um gypsy jazz, assim, sabe? Na verdade, o disco ele foi aparecendo à medida que as canções apareciam. E eu fui gravando com o tempo, assim, não tive muita pressa, assim,
em gravar. Aí conhecendo amigos novos, como o Federico Pupi, que é um super cellista italiano que tocou comigo na Maria Gadu um tempo, eu produzi o disco dele e ele tocou em quase todas as minhas faixas, assim, foi um grande colaborador, um grande amigo, um grande incentivador, além do Marco Lobo, que também tocou comigo em praticamente todas as faixas, o Lincoln Shabe também, grande amigo, Ricardo Silveira, Leonardo Amoedo, tive a honra de contar com o Nivaldo Ornelas, que é um super saxofonista de Minas também, Rafael Barata, Erivelton Silva, Thiago Silva. Os amigos foram aparecendo, assim, eu fui fazendo esse disco, eu não tinha uma gravadora, não tinha nada, eu tinha um estúdio com os amigos no Rio Comprido, e a gente foi gravando. Aí eu cheguei e levei esse disco para Biscoito Fino, o Diego, que é o AIR da Biscoito Fino, olhou e falou assim, cara, na hora, isso aqui tem a cara da gravadora, vamos fazer, não sei o quê. Aí ele me ajudou a finalizar, né, a mixagem e a masterização e a prensagem e tal, que foi bem no final, eu já estava com o disco praticamente pronto. E foi assim. Eu até estava pensando em fazer alguma outra coisa, mas meu disco saiu pela gravadora Biscoito Fino. Eu conversando com o Diego, que é o AIR da Biscoito Fino, ele falou assim, cara, não grava nada agora não, que teu disco é um disco cauda longa, ele usou essa expressão, eu achei muito boa. É um disco que ele vai longe, assim, sabe? Tem diversas facetas, assim, e ele é um disco híbrido de música instrumental com música cantada, porque tem músicas instrumentais no disco, e ao mesmo tempo que as músicas cantadas tem solo de guitarra, tem solo de saxofone, tem solo de violão, entendeu? Solo de piano. Então é um disco de música cantada, né? Que não é necessariamente instrumental, mas que tem a veia instrumental tá ali nele também. Então esse disco, como eu percebo que as pessoas que ouvem o disco se emocionam, tá? O disco está no Spotify, chama Amazônia, Amazônia. Aliás, essa música Amazônia, Amazônia é uma música que a Maria Gadu gravou comigo, é uma parceria minha com o Márcio Borges, que é um grande compositor do Clube da Esquina, parceiro do Milton Nascimento, que me deu a honra de fazer essa música comigo. Então eu estou esperando um pouquinho para gravar esse segundo disco, porque eu estou vendo que ele tem razão, porque o disco está tendo uma repercussão fora do Brasil agora, no Japão, nos países nórdicos. Eu tenho recebido mensagens de lá, eu tenho visto críticas e tal, todo mundo falando bem. É um disco que eu vejo que emociona as pessoas e que ele tem um sentimento assim que eu acho que eu consigo passar, né? Quando criança eu ouvia muito Beatles, né? Eu acho que como compositor o Paul McCartney é uma influência grande, assim, mas eu ouvia muito música clássica, eu ouvia muito jazz também. Então eu tive como compositor uma boa época da minha vida compondo música instrumental. Eu vi depois da adolescência, ouvi muito Milton Nascimento, né? O Clube da Esquina todo. E o Clube da Esquina e o Milton me levaram a ouvir mais música instrumental, mais jazz, essas coisas. Então eu acho que eu comecei a compor meio voltado para isso, assim. Eu ouvia muito Hermeto Pascoal, ouvia muito Bill Evans, que é um pianista americano, ouvia muito Miles Davis, John Coltrane, alguns outros brasileiros como Egberto Gismonti. Então eu acho que como compositor eu fui meio nessa seara instrumental, assim, enquanto que meu irmão fazia música com letra, que ele tinha muita facilidade também com a palavra para compor e tal, eu não conseguia fazer isso. Eu fazia minhas influências foram mesmo da música instrumental. Desde lá de trás, dos primórdios até a música regional do Rio Grande do Sul também, até eu começar a compor, eu acho que foi um leque grande, assim. Por isso as minhas composições são muito ecléticas. Eu tenho de forró, tenho música gauchesca, tenho jazz, valsa, tem o samba, tem o bossa nova. O meu leque de composições é bem grande, assim. Influências como músico,
esses todos, né, todos esses compositores, esses artistas que são uma aula de música, né, tanto o Hermeto, é um cara que eu tive a oportunidade de ensaiar, de tocar na casa dele durante uma semana, assim, e aprendi muito lá. E como contrabaixista, eu tenho influência básica do Jaco Pastorius, que é um contrabaixista norte-americano, que é talvez o melhor de todos os tempos, é uma figura lendária que eu acho que é uma influência de todo o baixista. O Ed Gomes, que também é um baixista americano também, de jazz. E no Brasil eu tenho muita influência do Luizão Maia, que é um baixista de samba, que tocou com Elis muito tempo. Do sobrinho dele, do Arthur Maia, que embora seja tenha mais ou menos a minha idade, ele começou muito antes de mim. E ele, quando eu tinha mais ou menos, eu estava começando a tocar, ele já estava tocando com Ivan Lins, com uma série de pessoas, então é uma influência, né, para mim. Zeca Assunção, Nico Assunção, Sérgio Barroso, Luiz Alves, foram de grande influência para mim. Posso até estar esquecendo alguns, se eu me lembrar, daqui a pouquinho eu falo. Representa, além de uma coisa óbvia que é a liberdade, assim, né, você poder inventar alguma coisa, né? Eu acho que representa também a capacidade de você comunicar e você passar para as pessoas algo que você julga que seja bom, que seja, sabe, positivo, que seja necessário, que vá ajudar, sabe, que vá contribuir para que as pessoas sejam mais felizes, ou sejam mais compreensivas, ou que respeitem o meio ambiente, ou que respeitem os outros, sabe? Eu acho que a música para mim tem um sentido de o prazer que me dá, assim, de tocar, de trazer algo que vem de dentro de mim ou de lá de cima, que segundo alguns dizem, né, que a alma da gente vai lá buscar coisas e volta, transmite aqui embaixo, né? Eu acho que é mais ou menos essa ponte, sabe, de algo etéreo que seria a música, ou algo que a música representa, ou algo que a música traz, que chega aqui para as pessoas. Por isso, para mim, a importância grande de fazer uma música que seja verdadeira, sabe? Eu jamais poderia fazer um axé para me dar bem. Se eu fizer um axé, vai ser um axé mesmo, assim, de verdade. Até acho que eu já fiz um axé. Mas jamais faria, assim, ou um sertanejo para me dar bem. Eu já fiz um sertanejo, mas eu não sabia nem que era sertanejo. Mas ouvindo, alguém falou assim para mim, isso é música sertaneja. Eu falei, olha só, eu acredito nisso. Eu faço a música que realmente vem a mim, assim, ela me aparece. Fazer trilha sonora para o cinema é um sonho, na verdade, que eu sempre tive. Eu tenho vários ídolos, assim, o Ennio Morricone, o Hans Zimmer, né, quem trabalhava com o Fellini, o Nino Rota e muitos outros, né. Então eu sempre reparei muito na trilha, eu sempre gostei muito eu gostaria muito de ter trabalhado com isso. Isso começou a surgir assim naturalmente na minha vida. Faz uma trilha para o teatro, aqui eu fiz várias trilhas para algumas peças e comecei a gostar disso. E fazer trilha para o cinema é diferente de fazer para televisão, porque é uma outra dinâmica. O cinema realmente tem uma poesia assim que é inexplicável, sabe? E a tela, assim, você vê a tua trilha numa tela grande, assim, é muito emocionante. E então é demais você pegar uma cena, você ficar olhando aquela cena e ver qual é a música que caberia ali. E eu não sei, eu acho que eu tive muita sorte ou muita conexão com os diretores com os quais eu trabalhei, porque sempre que eu mandei a trilha, era isso, sabe? Parece que até agora eu tenho acertado. Eu, além de estudo, ainda dou aula, né? Já dei muita aula de baixo, de harmonia, ensinei muita gente. Ensinei muita gente do zero, inclusive. Tenho alunos assim que são profissionais hoje em dia e que alguns saíram do zero. O ano passado eu montei com o Guto Goff e mais outros amigos, a gente montou a escola de rock na Maracatu Brasil, que é a loja do Guto Goff, que é o baterista do Barão Vermelho, que ele tem ali em Laranjeiras.
onde a gente fica com os alunos numa imersão durante uma semana, aprendendo músicas, é como se fosse uma prática de conjunto, ensinando os clássicos do rock and roll, assim, fizemos os clássicos internacionais, depois a segunda versão nós fizemos clássicos do rock brasileiro, e agora nós vamos fazer uma versão exclusiva com os Beatles. Então tem esse lado de ensinar, né, que eu acho que é um lado super lindo também, super lúdico, assim, que quando a gente ensina a gente sempre aprende, não tem... E quando a gente ensina a gente vê o resultado, assim, sabe, do aluno, assim, a progressão do aluno. É claro que tem aqueles que não progridem nada, né, mas quando a gente chega, às vezes o aluno chega para a aula, assim, você vê o instrumento está desafinado e fala assim, esse aí... não vai rolar, mas tem outros que você vê que são aplicados e que vão... Isso aí dá uma alegria grande para a gente. E a música, e até o lado do professor, acho que tem a ver também com a evolução espiritual. Eu comecei a fazer música para meditar, para meditação, com uma grande amiga que é a Patrícia Japiaçu, que é uma super terapeuta. Eu comecei a fazer música para meditação com ela, meditação guiada e tal, eu meio que entrei nessa seara. Aí comecei a meditar bastante, fiz aula de formação em Reiki, né? E estou para fazer agora o mestrado em Reiki, e vejo que isso tudo, a música também ajuda na evolução do espírito, sabe? Evolução espiritual, assim, para que a gente também consiga se tornar pessoas melhores, sabe? Posso falar do universo, das estrelas, dos astros, mas falar de mim é como falar da dor. Eu sei, olhar o rio de tempo e água e ver que o tempo é um outro rio, ou seguir de encontro à vaga e sentir o baque frio. Serras uniu de brutal maneira e feriu a floresta inteira. Chora a flora, o mel no favo, 7 flechas com seu tapir. Me deixa gritar o nome desse... Trouxe um pouco de vida louca, né? Que é um pouco, que é... exercício da profissão tem de tudo, né? Assim, essa vida louca seria você não parar nunca, sabe, viajar alucinadamente. E quando a gente é muito jovem, ou quando a gente é pelo menos um pouco jovem, a gente acha que tá tudo certo. Então a gente sai, termina o show, vai dar canja no lugar, aí bebe, vai dormir às 5 da manhã, acorda outro dia para viajar, tem que pegar... dorme pouco. Então eu tive momentos em que eu tocava com o Milton Nascimento e com a Maria Gadu, com os 2 artistas ao mesmo tempo. Então eu fazia loucuras de sair do interior de São Paulo, fazer uma ponte em Campinas para ir para o Nordeste, sabe? Então tem esse lado dessa vida louca, assim, tem o lado de você conhecer muitos lugares, né? Eu conheço praticamente o mundo inteiro, o Brasil inteiro eu conheço. Inteirinho, assim, as capitais todas. Acho que eu só não conheço Palmas, mas conheço Araguaína, que é a capital. Palmas é a capital do Tocantins, acho que é a única cidade onde eu nunca toquei. Conheço os continentes
praticamente todos, acho que eu não conheço só a Oceania. E essa coisa de viajar, de conhecer artistas que você admira, né? Tipo, pô, imagina, eu toquei com o Wayne Shorter, que era um dos minhas grandes, mais uma influência que eu não falei, o saxofonista, assim, que eu ouvia as músicas dele quando eu era adolescente, assim, e sonhava estar tocando com ele. Você ter a oportunidade de tocar com músicos como o Wayne Shorter, como o Milton, como o Omar Hakim, sabe, como o Joel Rosenblatt, que é um outro baterista americano, sabe, tocar com Toninho Horta, pessoas que eram ídolos, né, para mim, assim. A música traz isso, e além da elevação, né, espiritual, da coisa de você realmente atingir as pessoas com algo que você acredita, né, conhecer pessoas e por aí. Eu, nesse momento, além de produzir discos e estar lançando meu disco, vou lançar o disco em Belo Horizonte no início de março. Eu vou fazer um show agora em Porto Alegre também com uma banda de lá. Vou fazer um show com um super compositor radicado nos Estados Unidos, que eu ainda não posso falar quem é, porque ele me pediu ainda um segredo para fechar as datas e tal. Estou acabando a produção do disco do Fred Linhares, que é um jovem compositor mineiro que eu estou gostando muito. Acabei de fazer trilha para 2 filmes, né? Um filme chamado Flores de Laranjeira, da Ilona Würth, e O Peão, da Karina Melo Said. São 2 filmes que eu fiz a trilha sonora original, né? Estou fazendo trilhas para a TV Globo, na Globotracks, então a minha rotina de trabalho, assim, tipo, eu acordo de manhã, medito, depois eu entro para o estúdio, vejo o que eu tenho que fazer, olho a minha agenda. Às vezes eu vejo que tem alguma trilha que está ali já começada, eu tenho alguma ideia e faço alguma coisa. Aí eu falo com a minha produtora, a gente vê os shows, o que tem pendente para divulgação, para não sei o quê. Né? Falo com os meus amigos nos Estados Unidos, com quem eu também, com o Sandro Albert, que é um grande amigo que mora em Nova York, com quem eu faço muita parceria, gravo muita coisa com ele lá, e ele comigo aqui, com o Leonardo Amoedo, que é meu amigo que mora em Los Angeles, com o Zé Américo Bastos, que é um grande sanfoneiro, produtor e arranjador, um músico espetacular, com quem eu tenho esse trabalho das trilhas da Globo também, que a gente trabalha juntos. É um dia bem cheio. Eu me lembro que uma vez na casa do Hermeto, o Hermeto me falou assim, pô, cara, uma vez, não, falou, bicho, você pode ter certeza que às vezes um show inteiro, você tem 15 minutos de música. Eu falei, como assim? E às vezes nem 15, às vezes 1 minuto. Eu falei, Ele falou, onde há uma entrega, assim, tudo, às vezes é nada, às vezes tem show que não acontece nada. Eu falei, me dei conta disso realmente, assim, sabe? O quanto é importante você alinhar não só a mente e o corpo, que é quem leva as notas e tal, a um sentimento maior, assim, que a meditação ajuda muito que aconteça, né? A concentração na hora de tocar. Eu me lembro que durante um bom período da minha vida, eu tinha dificuldade para me concentrar, para entrar no show, assim, sabe? Eu me lembro que quando eu comecei a tocar com o Milton, isso começou a ficar muito forte em mim, assim, eu entrava, sabe, para entrar eu entrava no palco, assim, parecia que algo tinha tomado conta, assim. Quando eu comecei a meditar, eu acho que isso aumentou muito. E na hora de você fazer um improviso, você improvisar no teu instrumento, isso requer que você esteja muito alinhado, sabe, com tudo, muito conectado, assim. Porque isso é o que toca as pessoas no final das contas. Não adianta você fazer um malabarismo, às vezes impressiona alguns, as pessoas aplaudem e ficam enlouquecidas, mas assim, mais importante que isso é você fazer um solo, um improviso
que você consiga passar realmente algo. Às vezes vem uma pessoa no final e fala alguma coisa para você, pô, sabe aquele momento? E fala, pô, esse entendeu. Quando eu vou falar de algum momento marcante da minha carreira, eu sempre me lembro de um, e que por acaso é um momento marcante da carreira do artista com o qual eu estava tocando, que é o Milton Nascimento. Várias vezes a gente já conversou sobre isso, assim, que foi uma vez a gente tocando em Tóquio, no Japão, numa casa chamada Blue Note, lá em Tóquio, que é uma casa de jazz, assim, super badalada, né, um dos lugares mais legais de se tocar em Tóquio. Acho que foi na segunda sessão, que era uma sessão onde os mais jovens estavam, porque tinha uma primeira sessão, onde a gente fazia um show de terça a domingo, 2 sessões por dia. E na segunda sessão sempre eram os mais jovens, na primeira sessão no Japão eram os mais velhos. Nessa segunda sessão teve um dia que a gente tocando uma música chamada Lília, do Milton, que é uma música instrumental que ele fez para a mãe dele, uma música na qual ele sempre se emociona e tal. A música tem um momento em que fica um ostinato, que é uma célula musical repetida, assim, sabe, que fica repetindo. A gente foi tocando essa célula e a gente foi diminuindo o volume, diminuindo, até que chegou um momento, essa célula que vinha num ritmo de 5/4, assim, a gente foi baixando o volume, foi baixando, até que a gente parou de tocar. Eu me lembro que eu estava de olhos fechados, eu pensei assim, pô, será que os japoneses vão achar que a música acabou? E fiquei de olho fechado assim, e eu não olhei para ninguém, da banda, nada, não olhei para ninguém. Simplesmente foi um momento em que a música não estava sendo tocada, fisicamente estava sendo tocada, mas ela estava na cabeça de todo mundo, dos músicos e da plateia. E não é que quando eu falei, vou voltar, quando eu meti o dedo no baixo, assim, todo mundo voltou ao mesmo tempo. E os japoneses assim, tiveram uma reação na hora, assim, tipo de cumplicidade, sabe? Como se a música estivesse no ar, assim, o tempo inteiro. Porque aqui naquele momento em que não há ninguém, sabe, tangendo uma corda ou tocando algum instrumento, a música está no ar. Se ela está no ar, as pessoas estão tocando. Acho que foi isso que os japoneses sentiram. Acho que esse é certamente o momento mais marcante musical da minha vida, assim. Tive alguns outros tocando no Festival de Sanary da França com meu irmão, na abertura do show do Gilberto Gil, que foi meu irmão criou um festival no sul da França, que era um festival de música brasileira, fantástico, e eu toquei lá com alguns artistas, toquei inclusive com o Milton lá no ano seguinte, mas teve esse ano que eu toquei com ele na abertura do show do Gilberto Gil, me lembro que foi um momento bem marcante assim, na minha vida. E também um show meu no Festival de Jazz de Porto Alegre, em que eu toquei com uma super banda no Festival Internacional de Jazz. Eu acho que foi um momento super marcante. O show que eu fiz no Blue Note aqui no Rio, com participação do Toninho Horta, uma espécie de um lançamento do meu disco, participação do Toninho Horta, que para mim é um dos grandes ídolos e das grandes influências, um dos que eu não tinha falado, mas certamente uma das grandes influências, assim, como compositor, como músico e até como pessoa, que é uma das melhores pessoas que eu conheço. E teve um outro momento também com o Lenine, um show que eu fiz com o Lenine, com o Sandro Albert e com o Omar Hakim, que é um dos maiores bateristas da história da bateria mundial, assim, um cara que tocou com o Miles Davis, com a Madonna, com o Mick Jagger, com o Sting, o Marquinhos com o Ed Report, é um dos grandes, é um tipo você tocar com um ídolo, assim. Eu fiz uma turnê com o Lenine, com eles, né, com o Sandro e com o Omar, nos Estados Unidos, mas teve um show em especial, que foi um show do B.B. King, que foi um show até que a gente filmou e tem um DVD para ser lançado um dia, até uma produção nossa, minha, do Sandro e do Renato Falcão, que é um super diretor de fotografia brasileiro que mora nos Estados Unidos e fez a direção de fotografia dos filmes na Era do Gelo,
aquele rio e outros. Então a gente tem esse DVD. Esse foi um momento assim dos mais marcantes para mim também. Eu acho que o que mais me emociona mesmo é quando essa conexão acontece. Quando a conexão da alma, do espírito, chega assim na voz da gente ou no instrumento, e isso chega nas pessoas. Porque nem sempre quando se está fazendo um show, quando a gente está se apresentando assim ou gravando, a gente está imprimindo, a gente está chegando nas pessoas. Acho que essa chegada é algo que mais me emociona. Eu espero poder trabalhar com tudo o que eu gosto, né? Com todas essas coisas que eu gosto de trabalhar, tanto em palco, como compondo, como fazendo trilha, como acompanhando artistas. O que eu espero é ter saúde, na verdade, para continuar fazendo o que eu gosto com amor e com qualidade, assim, com dedicação. Serras uniu de brutal maneira e feriu a floresta inteira. Chora a flora, o mel no favo, 7 flechas com seu tapir. Me deixa gritar o nome desses seres que a terra cria, que a lei natural comanda, deserdados que vão cair desse chão. A seara dos semeadores de deserto será viração. Vão chorar igarapés e águas nesse solo da mãe gentil, meu Brasil.